Bom pessoal, nesse insight o Primo Rico irá comentar sobre o dia em que Luiz Barsi disse que, investindo dessa maneira, o Primo Rico não ia se tornar rico. Logo após eu volto para dar a minha opinião a respeito, pessoal. Rumo ao Bilhão é um quadro, né, para quem tá chegando aqui, que eu invisto uma parte do meu dinheiro, né, publicamente e tal. E até eu comprei umas ações, o Barsi falou assim, você não vai ficar rico. Eu falei, meu Deus, como não? Cara, eu que sou uma pessoa que ensino sobre finanças. É o Primo Rico, eu tô ouvindo isso do Barsi, eu falei, Primo meu Rico. Deus, eu devo estar muito errado, né? Aí eu falei, por que não? Ele falou, porque esse tipo de ação, para você que está no processo de multiplicação de patrimônio, se você continuar investindo assim, esse tipo de ação são boas ações para quando você tem uma carteira já formada, uma carteira consistente, mas dificilmente elas vão multiplicar de valor muitas vezes ao longo do tempo. Então você precisa mesclar a sua carteira com algumas ações de alto potencial. E aí, a minha grande pergunta e a curiosidade aqui é o seguinte, eu sei que vocês gostam muito de dividendos, né? Isso daí construiu boa parte do patrimônio de vocês, mas o que eu devo escolher? Uma empresa com uma alta distribuição de dividendos ou uma empresa que não distribui dividendos, mas tem um alto potencial de crescimento? O que eu escolheria? Essa é a minha dúvida de 4 A anos. empresa que tem as duas vertentes. Aquela que tem uma boa perspectiva de distribuir dividendos e aquela que alimenta a possibilidade de uma valorização. Esse é o... E nós temos empresas assim, tá entendendo? Várias. Inúmeras empresas nessa condição. São empresas que o pessoal se afugenta rápido quando tem uma queda qualquer, tá entendendo? Como tiveram outras no passado, não é isso? Mas você tem que ficar firme, que é a chamada disciplina. Se você olhar para um horizonte distante, você vai verificar que a empresa, vamos supor, ela estando numa atividade capaz de ser considerada uma atividade boa, não é isso? E que tenha sustentabilidade na sua operacionalidade, é uma questão de tempo, às vezes, a recuperação, tá certo? Nós temos aí, por exemplo, empresas que eu tenho participação, porque eu acredito no projeto. O projeto é um projeto consistente. A Paranapanema, por exemplo, é um projeto, é uma planta que tem mais de 1.300.000 metros quadrados. E é uma atividade que, além de ser uma atividade perene, é uma atividade que vislumbra um futuro promissor, com a questão do carro elétrico. Então, vai existir uma possibilidade de se consumir mais cobre, tá entendendo? Então, eu investi na Paranapanema, tenho ações da Paranapanema, discuto a Paranapanema, tá certo? E, com certeza, a Paranapanema está tentando encontrar uma trajetória, um caminho que proporcione a ela um crescimento capaz de acumular esses dois fatores que você acabou de citar. Que ela volte a pagar dividendos e que ela tenha uma perspectiva de valorização muito boa. Porque, na verdade, hoje uma ação da Paranapanema custa 33 centavos. Entendendo? Comparativamente. Então, 33 centavos é muito menos do que muita coisa que você consome. Um café, 10 reais, tá entendendo? Se você começa a fazer comparação, você fala, pô, isso aqui está de graça. É verdade, né? Compro um café ou 30 ações de Paranapanema? Exatamente. Aí que está. É a questão do quê? É a questão de você priorizar. Né? Não por isso a gente vai deixar de tomar um café, mas é aquela prioridade. Legal. Então, outro papel que eu interpreto que também tenha uma possibilidade boa, uma perspectiva boa pela frente, por exemplo, ações de empresa que você paga sem consumir. Esse é o melhor negócio do mundo. Você paga sem consumir? Isso. Por exemplo, o seguro. Você faz um seguro e reza para que não tenha Você pagou e não consumiu. Tá entendendo? É verdade, ninguém quer usar o seguro. Então a IRB está nessa trajetória. Bom, pessoal, minha opinião aqui. Bom, eu estou com um gráfico do índice Bovespa, porque não tem nada de específico para mostrar. O que eu quero mais é falar com vocês. Faz sim muito sentido essa estratégia do Barsi de também investir ali em empresas que podem se tornar grandes empresas. Um caso, né, recente, IRB. Todo mundo falando mal do IRB hoje em dia, né? IRBR3.
ninguém quer quando a ação está lá embaixo, né? A empresa está sofrendo, eu sei, mas se o Barsi acredita no futuro, quem sou eu para discordar disso? Um caso recente, né, da Forja Taurus, né, no caso TASA 4 agora. Naquela época, pessoal, quando o Barsi estava comprando, também todo mundo dizia é mico. Daí teve aquela questão das eleições, as ações dispararam, depois derreteram novamente. Ficou um tempo ali nessa reestruturação, a empresa começou a trazer bons resultados e está aí, sendo inclusive agora já uma empresa que paga bons dividendos. Então, no meu modo de ver, faz todo sentido investir também em, digamos, entre aspas, pequenas apostas, que essas sim, de certa forma, são as que vão ajudar você a multiplicar o seu capital mais rapidamente. Claro que nesse tipo de empresa você deve investir bem menos, né? A grande parte do seu investimento deve ir para empresas que já pagam bons dividendos, mas não custa nada, de vez em quando, apostar ali, entre aspas, novamente, em empresas ali que podem voltar a se tornar boas empresas. No caso da Taurus, né, já foi uma boa empresa no passado, teve aquela situação difícil e se reestruturou. Quem apostou nela ganhou uma boa grana. IRB é um caso à parte, não dá para garantir que o mesmo vai acontecer, mas vale a pena ficar de olho, né? Eu sempre dou atenção aí para o que o Barsi comenta, pessoal.